Pronto, vamos lá. Continuando com a aula. Eu não gosto de você. Objeto indireto. O prefeito assinou o contrato. Objeto direto. Carlos envia livros. Objeto direto ou indireto? Direto. Direto. Preciso muito de você. E aí? Indireto. Indireto. Por quê? Porque o de é uma preposição. Ouvimos um forte barulho. Um forte barulho é o complemento do verbo, mas com preposição ou não. É direto. Direto. A criança dormiu um sono tranquilo. Então, um sono tranquilo é o que, minha gente? Direto. Direto. Objeto direto. Poucos viram o cometa. Viram o quê? O cometa. Direto. Os passageiros esperavam o trem. O trem, Direto. Direto. objeto direto. Então, gente, espero que vocês tenham entendido, tá? Que a diferença entre o objeto direto e indireto é muito sutil, certo? O objeto direto é aquele que não tem a preposição e o objeto indireto é aquele que tem a preposição, ok? Então, é uma diferença bem sutil, mas já viu, né? Tem que prestar atenção, principalmente nelas, principalmente nas preposições, ok? Tudo certo? Posso prosseguir? Pode. Vamos embora. Nós já estudamos o verbo transitivo. Agora, vamos estudar o verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. O verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. É aquele que tem sentido completo. Por exemplo, o pássaro voa, o pássaro voa. Aqui, qual é o complemento? Desculpa, aqui qual é o verbo? Voa. Voa. Requer mais algum complemento aqui? Não. Ou até o verbo voar, para mim já está tranquilo. Mas pode colocar no céu azul. Se eu colocar, Edgar, no céu azul, isso daqui, ele não é um complemento não, tá? Ele é um adjunto adverbial de lugar, É isso mesmo. certo? Ok? Aí eu coloco aqui. Voa
verbo intransitivo. E no céu azul é o que, minha gente, que eu acabei de dizer? Adjunto adverbial. Adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial do lugar. Voa, verbo intransitivo. E no céu azul, adjunto adverbial de lugar. Ok? Vamos agora ao livro. Alguém pode ir começando lendo para mim? Complementos verbais e seus efeitos de sentido. Quem é que vai ler para mim? Eu posso ler, Jéssica. Mariana? Vai, Mari. No 7º ano, você estudou sobre os verbos e seus complementos. Vamos estudar agora como esses complementos verbais produzem diferentes efeitos de sentido em relação aos verbos. Mas antes, é preciso relembrar alguns conceitos. Pode continuar? Pode. Os complementos verbais são termos que completam o sentido dos verbos transitivos, os quais não têm sentido completo no contexto. Por isso, atuam junto aos verbos transitivos diretos e indiretos. Os complementos verbais são diversificados e podem ou não vir acompanhados de preposição, dependendo da exigência dos verbos. São chamados de objeto direto, sem preposição, e objeto indireto, com preposição. Veja um exemplo. Verbo transitivo direto e indireto. O Conselho pediu a atenção à situação dos refugiados e imigrantes. Então, vejam só, nesse exemplo aqui, o verbo pedir, ele exige duplo complemento. Por quê, minha gente? Porque quem pede algo, pede algo a alguém. Então, você fala assim, eu pedi dinheiro aos meus pais. Ou seja, pediu o quê? Dinheiro. A quem? Aos meus pais. Então, o verbo pedir é um verbo que exige duplo complemento, tá? Continua, Edgar, a leitura, por gentileza. Era Isaías que queria ler. Eu tava perguntando que página é essa. Lê aí, rapaz. Tu não tava lendo em geografia? Agora, analise os fragmentos extraídos da notícia. A deliciosa culinária que chega ao Brasil fugindo da guerra, repressão e fome. Indicada no quadro Fica a Dica da página 70. Número 1. No início de 2016, Nathalie se viu encurralada. Aos 23 anos, a moradora de Puerto, na Venezuela, não conseguia enxergar nenhum futuro para si ou para a família. Número 2, além de quase não ter nenhum conterrâneo nosso aqui, vimos que as pessoas não conheciam essa comida. Número 1, no primeiro trecho, o verbo ver está acompanhado do complemento verbal. Por isso, dizemos que ele é pronominal. Qual o significado que ele assume no contexto? Vamos lá, minha gente. Nós temos aqui o verbo ver, não temos? E ele está acompanhado de um complemento verbal. Qual é o complemento verbal que ele está acompanhado? Qual é o complemento verbal?
Esperando vocês, tá? Encurralada. Certo. Se viu encurralada. Qual o significado que ele assume no contexto? Vocês vejam só. Aqui, nós temos o verbo ver destacado, certo? E temos o se, que é um pronome. Se viu encurralada. Então, vejam só. O complemento, ele assume o significado de encontrar-se daquela forma. Vamos lá? Assume o significado de encontrar-se daquela forma, de maneira inesperada. Pronto? Sim. Número 2. No segundo trecho, o mesmo verbo ver vem acompanhado de uma oração, que funciona como objeto direto. Qual o significado do verbo nesse novo contexto? Aí vamos lá. Vimos que as pessoas não conheciam essa comida. O significado aqui é diferente, né? Aqui, o significado é de perceber. Vamos lá? Pronto. Façam para mim a terceira questão, por favor. Número 3, façam sozinhos. Analise a frase. Vi você na rua. Nesse caso, o complemento verbal faz com que o verbo assuma qual sentido? Quando fala assim, ó, eu vi você na rua.
Qual é o sentido? Pronto. Pronto? Terminei. A gente tá tão perto de terminar esse livro. Tá perto já, né, gente? Graças a Deus. Até o fim da semana a gente termina. Eu acho que a gente termina isso amanhã. É, né? Não sei. Falta bem pouquinho. Pronto, agora a página 77. Falta das 77 a 80. Daí acabou o livro. Página 77, número 4. Realizando as atividades 1 e 3, você percebeu que o verbo pode se relacionar de diferentes maneiras com seus complementos verbais. Inclusive, a presença ou não de complementos pode gerar diferentes efeitos de sentido. Agora, analise o seguinte trecho. Também do outro lado do mundo veio Mohammed, 30 anos, vítima de um dos conflitos mais longevos da história contemporânea. Ele é nascido e criado em Sibená, um campo de refugiados palestinos, nas proximidades de Damasco, na Síria. O jovem viveu os horrores da guerra de perto. Então, vejam só. Se eu tenho assim, gente, ó, olha a frase. O jovem viveu os horrores da guerra de perto. O verbo viver aqui tem qual sentido? Letra A. Deixa eu ver. Viveu, completou aniversário. Letra B. Vivenciou. Tia, que questão é essa? Letra C. Encontrou. De Letra acordo B. Vivenciou. com esse verbo aqui, o jovem viveu. É o que, minha gente? Letra A, letra B ou letra C? B. Letra B. Então, significa o quê? Vivenciou, tá? Qual é o sentido desse verbo aqui? Vivenciar. Outra pergunta. O verbo viveu aqui, ele é objetivo direto, objeto direto ou indireto? Direto. Não, é indireto. Objeto direto. Eu nem sei. Vamos aqui.
É o que, Jéssica? Oi? É o que eu não O escutei? quê? É Eu objeto direto ou perguntei indireto? se o complemento do verbo era direto ou indireto. Aí é o quê? Um objeto direto, não é isso? Por que objeto direto? Porque os não é preposição. Aí, a partir disso daqui, eu vou responder a questão de número 4. Se localizou agora, Isaías? Não, tia. Não, meu Deus. Vamos lá. Quarta questão. Página 77. Nesse fragmento, qual é a transitividade do verbo viver? De acordo com o que vocês falaram aqui, o verbo viver, ele é verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto? De acordo com o que Mariana falou aqui para mim, minha Direto. gente, é um verbo transitivo direto. Então, ó, quarta questão. E qual é o complemento desse verbo, minha gente? Qual é o complemento desse verbo? Olha aqui para mim e responde. Os Qual é o, horrores da guerra de pé. É, os horrores da guerra só, ou tudo. os horrores da guerra? Precisa colocar entre parênteses, Jéssica. Precisa não. Sexto, e qual é o significado que o verbo assume, minha gente? Ó, o que é que esse verbo significa? Próximo, número 7.
Compare o fragmento lido à frase. Vivemos no Brasil. Indique a transitividade e o significado do verbo destacado. Gente, quando eu falo vivemos no Brasil, o verbo é intransitivo. Tia, na sétima questão, na segunda linha que você escreveu aqui, a senhora colocou veio acompanhado. Aí você colocou como no seu caderno. Eu coloquei veio acompanhado. Isso, muito bem. Ó, vamos voltar para o caderno, tá? Voltar para o caderno. Posso trocar de página? Pode. Pode. Beleza. Pode. Pronto, vejam só. Vocês vão fazer do mesmo jeitinho do modelo, tá, gente? Do mesmo jeitinho do modelo. Vocês irão destacar o complemento do verbo e classificar. É essa mesma atividade da outra questão que a gente fez, tá certo? Então, vai anotando aí rapidinho e deixa para casa, tá bom? Vai ficar pra casa, tia? Ok. Vai ficar para casa a página 68, né? Vai ficar para casa. Certo. Então, copia aí rapidinho, tá?